a Meta, que é a empresa lá que é dona do Facebook, do Instagram, WhatsApp, tomou um processinho por estar prejudicando os jovens. E olha, é possível que eles sabiam o que estavam fazendo. Quem vai comentar isso com a gente aqui é o Marco Gomes, no plantão do Meteoro. Então, Marco, conta pra gente, como é que é essa história? A Meta tava sabendo de tudo? Os documentos do caso, né? São casos em dezenas de estados nos Estados Unidos que eles agem junto, né? E os documentos dizem que sim, tem documento de comunicação dos diretores, tem comunicação entre a equipe, e eles falam basicamente que a Meta teve em seus produtos táticas e estratégias que causam dano a adolescentes e crianças, e que eles sabiam disso e que eles mantinham monitoramento e tal. Então, um dos casos, por exemplo, diz que eles tinham um painel com monitoramento de quantas pessoas menores de 13 anos, de quantas crianças estavam usando o sistema do Facebook por dia, e eles mantinham esse monitoramento lá. Só que não é assim, você não mantém um monitoramento e monitora quantos... Você tem que realmente agir para que seja zero. A questão aí é que tinha que ser zero. Então, esse tipo de comunicação e esse tipo de tática tem sido muito questionado, e agora tem essa ação coletiva de dezenas de estados dos Estados Unidos fazendo aí uma acusação à Meta, que se reflete também nos usos dos produtos do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, né? Entendi. E me diz uma coisa, o quanto que essas crianças e esses adolescentes aí estão sendo prejudicados pelo uso? Que a gente ouve bastante essa história de que, olha, a questão da autoestima, a questão do estresse, etc. Como é que funciona isso? Pois é, tem todas essas questões que são medidas em pesquisas, né? E faz esse laboratório, faz pesquisa e tal, mede-se e tal. Mas muito mais do que isso, tem também as táticas específicas usadas pelo Facebook para construir os produtos. Por exemplo, os diretores dizendo que um dos diretores dizendo que acredita que eles abusaram, e isso é aspas dele, fundamentalmente, acredito que abusamos do canal de notificações como empresa. Ou seja, estava exibindo notificação demais, porque a notificação, como ela é um negocinho vermelhinho que as pessoas olham muito e tal, aqui esse diretor está nessa comunicação dizendo que eles abusaram desse recurso de notificação para as pessoas ficarem ali viciadas no Facebook, viciadas em olhar, mandando notificações que seriam desnecessárias, segundo aqui o documento. E aí o próprio Mark Zuckerberg vem de cima para baixo e fala que não, que naquele momento a métrica de tempo de uso e de retorno diário era mais importante do que o bem-estar dos usuários. Então pode deixar as notificações aí, mesmo que elas não sejam úteis, porque a gente precisa que as pessoas estejam voltando toda hora. Então é isso, assim, esse tipo de tática. Tem outra também, que é aquela do caça-níqueis, que você puxa a timeline para baixo, ela recarrega te trazendo alguma coisa que pode ou não ser interessante. Isso acontece, por exemplo, em produtos como o Instagram e o X Twitter, em que você puxa para baixo assim e fica esperando vir uma coisa que pode ou não ser interessante. Isso aí tem um fundo, né, um mesmo tipo de gatilho psicológico daquele caça-níqueis que você puxa uma Uhum. alavanca, e a alavanca pode ou não fazer você ganhar. Quem já fez adestramento de cachorro sabe e conhece também esse tipo de tática, que é o estímulo intermitente, né? Quem fez psicologia sabe disso muito bem, claro, mas é o estímulo intermitente. Esse tipo de estímulo intermitente causa na gente, em todo mundo, um tipo de gancho muito poderoso, que faz a gente viciar. É por isso que o cachorro sempre te obedece, porque às vezes você dá o biscoitinho pra ele ou não. É por isso que a gente fica querendo voltar lá no caça-níqueis, porque vai que dessa vez vem um negócio. Por isso que a gente fica baixando aqui a timeline, porque vai que agora que eu puxei para baixo, em vez de vir uma propaganda de um depilador, ou em vez de vir um texto chato que eu não quero ver, vai que dessa vez vem alguma coisa legal. Isso tem um poder muito grande, nas crianças mais ainda, mas é muito importante a gente lembrar que aqui, até por uma tática política, está sendo usado essa ação coletiva em relação às crianças e aos menores de idade, mas todos esses gatilhos e tudo isso que faz mal para as crianças faz mal para a gente também. E aí costuma-se fazer uma comparação muito comum de redes sociais e cigarro, né? Assim, um dia vai ser proibido, igual a gente proíbe cigarro em certos lugares, e é só para maior de idade e tal. E assim, sendo ou não adequada a essa comparação, o ponto é que o que faz mal para criança, no ponto de vista de vício, de ansiedade, de ficar naquela coisa de querer o like, de querer o coraçãozinho, de medir a sua próprio valor em relação a quanta interação o seu post teve,
tudo que acontece com a criança ou com o adolescente acontece com a gente também. Acontece de jeitos diferentes, em níveis diferentes, pode ser ou não que a gente tenha mais ou menos maturidade, mas principalmente do ponto de vista social, de massa da sociedade, tá fazendo mal para todo mundo, né? E a gente tem que juntos conseguir lidar melhor com isso. Eu não sou um cara da proibição, não sou do proibicionismo, mas eu sou sim das limitações e das regulações para a gente poder principalmente responsabilizar as grandes empresas que ganham muito fazendo com os nossos vícios, né? Ganham muito dinheiro com os nossos vícios, com os nossos retornos e com o nosso hábito. Perfeito, Marco. E agora deixa eu te perguntar uma coisa aí bem prática. A gente já viu a Meta e outras empresas aí de tecnologia aí, da Big Tech, enfrentar vários processos e eu queria saber, na prática, o que que esse processo pode levar a gente... Primeiro, se a gente acha que eles, na sua opinião, você acha que pode ter algum sucesso esse processo? E se tiver, qual que é a consequência prática que isso pode ter? Olha, esse tipo de coisa pode ter sucesso, sim. O que muitas vezes acontece, e já aconteceu em outras situações, é que acontece uma multa pesada, e essa multa pesada, muitas vezes, ela é ou aliviada ou até paga, mas ela gera também uma mudança de comportamento das empresas e a própria empresa mudar o jeito que ela está fazendo para não tomar aquela multa de novo, até porque. E não é que isso aí não quer dizer autorregulação, tá? Lembra? Foi o Estado que aplicou a Uhum. multa. Então, Sim. o Estado aplica uma multa e aí para a empresa não... E aí, como aplicou a multa a primeira vez, isso gera aquele precedente que a multa pode ser aplicada N vezes depois. Então a empresa muda o que ela faz para poder não receber, não estar suscetível a isso. Esses processos normalmente são processos de multas de, às vezes, bilhões de dólares, rolou até recentemente processo de multas de trilhões de dólares, principalmente por se tratar de influência em crianças e menores de idade. E normalmente o que acontece é que a empresa, sim, faz uma, uma restrição das próprias táticas para poder não ter tanto prejuízo, para poder não estar tão exposta. O Facebook e a Apple fizeram isso, e o Google também, quando há uns 3 anos atrás, não, talvez um pouco mais, uns 4, 5 anos atrás, ali entre 2018 e 2020, quando eles começaram a botar as ferramentas de controle de tempo no celular. A gente estava ainda... a discussão sobre quantas vezes por dia a gente pega o celular, quantas vezes por dia a gente usa a rede social e tal, começou a tomar a mídia nos Estados Unidos, 2016, 2017, e as empresas colocaram elementos para poder não precisar ou a pessoa ter um pouco mais de controle sobre quanto ela está usando, colocou aqueles controles também de tirar a luz azul para poder reduzir um pouco o dano no olho e reduzir e ajudar, né, atrapalhar menos o sono, para poder os celulares atrapalhar menos o sono, então os celulares começaram a ter restrição de luz azul, os celulares começaram a ter aqueles modos não disturbe, né? Não perturbe. Uhum. Os modos não perturbe automático à noite e tal. Tudo isso acontece porque começou a ter uma discussão pública e muita pressão, e começou a passar a legislação, dizendo, olha, as empresas estão fazendo a gente ficar completamente viciados e obcecados com esse negócio. Estão usando todos os truques de psicologia dos últimos 150 anos, truques pavlovianos, coisas de behaviorismo, né? De psicologia comportamental. É assim... Livro de psicologia comportamental no Vale do Silício, todo mundo já leu algum, sabe? Porque é muito comum, é muito comum. Eu já li vários, conheço vários e tal. E assim, livro de psicologia comportamental, todo mundo conhece porque faz parte do como é que eu faço um aplicativo para poder ser muito usado. Como é que eu faço um aplicativo que deixa as pessoas com ânimo mais feliz. Como é que eu faço um aplicativo que cores eu uso para as pessoas ficarem com esse ou com aquele humor na hora de usar. Então, assim, isso é muito comum, um monte de pesquisas, como eu disse, uns 150 anos de ciência aí, estava tudo sendo aplicado de um jeito visto por aquela sociedade dos Estados Unidos que fez as restrições como destrutivo. Eu também acho destrutivo. De um jeito destrutivo pelo Vale do Silício ali. Principalmente 2014, 2016, até que as restrições começaram a vir e a coisa ficou um pouco menos descontrolada. Mas esse é o risco, assim, o risco é a gente ficar ansioso, obcecado, estressado por conta de como as redes sociais nos colocam, por exemplo, aqueles estudos que eles fazem, que eles colocam conteúdos negativos e positivos na nossa frente para ver como o nosso humor altera, ou seja, eles nos deixam triste de propósito só para ver se a gente fica triste mesmo. É muito horrível esse negócio. Cara, realmente isso é muito assustador. E, enfim, Eles nos deixam vamos. triste de propósito
Pra medir a nossa tristeza. Olha que loucura. Não é doido isso? Pensar que o Facebook fez isso, tá documentado como estudo. Não, a gente fez aqui, botou notícias assim, assado na frente das pessoas, e as pessoas que a gente botou notícia triste, elas ficaram tristes mesmo. Gente, então vocês aumentaram o nível de tristeza. Ah, é horrível, eu achei isso horrível, enfim. Não, não, é uma loucura, nós somos literalmente ratinhos, né, dentro da caixa de Skinner deles. Basicamente é assim que nós Exatamente. somos tratados. E Exatamente. o pior, funciona. Funciona. Funciona com qualquer grupo de pessoas, assim, funciona. Somos Perfeito, humanos, respondemos aos estímulos. perfeito. Vamos. Acho que a gente pode ficar por aqui com essa história, mas o Marco vai voltar aqui conversar com a gente em outros vídeos. Beleza, Marco, muito obrigada. E pro pessoal que está assistindo, que quiser apoiar aqui o nosso trabalho, seja membro e tchau, tchau. Hum.